ho, ho, ho! Hoje é a sexta aula da nossa semana natalina. E eu preparei para vocês um boneco de neve. Esse é o nosso risco. O boneco de neve vestido de Papai Noel com uma cerquinha e uns pinheirinhos lá no fundo. Nós vamos começar pelo fundo e eu vou usar o borrifador e eu vou umedecer todo esse fundo. Isso porque a pintura, ela vai levar um espaço muito grande, porque é praticamente uma paisagem. Então a gente precisa pintar toda essa área de fundo. E eu gosto de pintar com uma tinta bem leve. Se você quiser, você pode passar o diluente também, tem problema nenhum. Eu passei a água mesmo. Ó, minha mão ficou brilhante. Isso quer dizer que tem água demais. Então eu vou pegar o paninho e vou enxugar um pouco. Isso vai ajudar a tinta deslizar. Eu molhei tudo, tá? E outro detalhe, meu pano não tem acabamento. Ó, se tiver acabamento, você tem que tomar cuidado quando você vai lidar com a água. Nós vamos fazer essa área aqui do fundo primeiro. Eu vou usar uma misturinha, vou deixar aqui em cima do boneco, um pouquinho de azul turquesa. E ó, uma pincelada, eu tô usando um pincel número 14 sem aparar. E um pouquinho do azul caribe. Eu vou pegar assim, ó, um pouquinho de cada um. Tá? Vai dar um tom médio. Eu vou começar fazendo essa área aqui do fundo. Ó, coloco a tinta bem aqui nessa linha. Não precisa fazer aquele contorno certinho aqui. Mas você vai colocar a tinta, porque essa tinta em cima da água, ela vai dar uma crescidinha. Mas aqui não faz mal. Olha como eu tô fazendo. Vai misturando um pouquinho de um pouquinho do outro. E começa bem nos cantinhos. Eu tô só colocando um pouquinho de tinta. Você viu que eu tô pegando bem pouquinho mesmo, porque senão vai manchar. Se você manchar aqui no cantinho, ainda não tem problema. Agora, se você pega a tinta e começa aqui, aí se manchar ali tem problema. Ó, a princípio eu só tô depositando a tinta ali. Aqui eu não vou levar até o final, então paro por aqui. Aqui é a mesma coisa. Geralmente você deve parar o mesmo tanto dos dois lados. Agora, só com o pincel sujinho, eu vou trabalhar redondinho. Você viu que aqui tem os riscos da vassoura? Eu vou passar tinta em cima. Eu vou preservar só o cabinho aqui. Ó, eu vou subindo devagarinho com essa tinta. Vou subindo, vou sumindo com a tinta, tá vendo? Olha, tá aqui, ó, na altura do boneco. Não ultrapasse. Na verdade, eu só tô espalhando aquela tinta que a gente depositou aqui no comecinho. E como tem umidade, o tecido tá úmido, então fica bem mais fácil espalhar e não vai ficar duro. Pronto, cheguei com a tinta toda na altura do boneco. Agora, eu já vou fazer o seguinte, ó, ainda com um pouquinho da mesma mistura, você viu que a gente tem aqui uma outra linha. Atrás, aqui a gente tem um pinheirinho e uma linha. Atrás dessa linha, eu já vou colocar um pouquinho desse azul também, mas não vou chegar ali em cima, tá? Porque cada linha na horizontal é uma divisão. Aqui, ó, do lado do boneco, já com bem menos tinta no pincel, eu
Eu vou fazer assim vou limpando o pincel. Olha como tá ficando bem mais clarinho. Isso quer dizer que eu tenho pouquinha tinta. Mais um pouquinho de mistura. Aqui a gente tem uma outra linha. E aqui embaixo a gente tem a última linha. Ó, do lado do boneco todo pode ficar escuro. Mas daí essa área aqui só atrás da linha. Preserva essa área clara. Agora, o lado de lá, eu tenho aquela linha lá em cima, depois eu tenho uma cerquinha. Eu passei a mão muito forte aqui e o meu risco da cerquinha saiu. Então, eu vou reforçar. Aqui, eu vou fazer aqui já na linha embaixo. E vou subir. Acho que eu até vou colocar mais uma linha ali. Do lado de cá tem uma, duas, três, quatro. Aqui só tem duas. Então, eu vou colocar uma outra linha aqui, ó. Ó, vou colocar atrás de cada uma dessas linhas. Aqui eu tenho o pauzinho da cerca. Então, aqui tá a linha que vai azul pra cima. Vou por aqui um pouquinho. Aqui no cantinho, em volta da roupa, né? Olha como ficou o azul. A linha, a sombra vai sempre pra trás. Aqui a sombra pra trás, a sombra pra trás, sombra pra trás, pra trás. Tenho as linhas do lado de cá a mesma coisa, olha, sombra pra trás, sombra pra trás, sombra por trás do boneco, aqui tem outra linha, sombra por trás. Vai sumindo. E aqui as últimas linhas com a sombra sempre por trás. Agora eu vou lavar bem o pincel. Ó, bem limpinho. Agora nós vamos fazer esses dois pinheirinhos que estão na linha de fundo. Eles são pinheirinhos que estão lá longe. Então a gente precisa, vou usar o mesmo pincel. A gente precisa deixar eles assim um pouco azulados, eles não vão ser verdes. Vou pegar, olha, um pouquinho do verde musgo. Eu vou pôr um pouquinho desse azul que sobrou. Vai ficar um verde um pouquinho mais escuro. E eu vou preencher. Agora, você pode até preencher liso, mas eu já prefiro preenchendo assim, ó, com batidinhas. Não deixe aqui ficar reto. E deixa bem crespinho. Com essa mesma misturinha, eu vou fazer esse último pinheirinho aqui. Também, só com batidinhas a gente vai preenchendo. Nesse ponto, eu lavo o meu pincel. Vou pegar um pouquinho do branco. Vou colocar aqui no pratinho. Bato sem tirar o excesso, muito excesso de tinta do pincel. Olha, dou uma batidinha. E eu vou iluminar esse pinheiro pro lado de cá. Então, eu vou começar, olha, fazendo batidinhas com o branco do lado direito. Não cubra todo o verde, tá vendo como que vai ficando? O lado de cá bem clarinho e o lado esquerdo vai ficando um pouquinho mais esverdeado. Esse pinheiro, a gente volta depois que secar o trabalho com mais branco, para ele ficar bem sumidinho. Esse aqui também, olha, eu vou fazer a mesma coisa do mesmo lado. Você viu que eu tô usando um pincel 14. Lavo o pincel de novo, porque eu vou começar a usar o branco puro para fazer essa área aqui, ó. Você colocou o azul atrás, sombra. Você coloca o branco aqui na frente. E esse branco, você vem limpando ele para cima do azul.
Olha como que vai ficando. Pro lado de cá também. Só que aqui a gente tem um espaço bem pequenininho entre o pinheiro e o boneco. E aqui a gente tem um espaço um pouquinho maior. Não precisa cobrir totalmente esse azul, tá? Mas você tem que ter uma linha de branco aqui, ó. Próximo passo, a gente vai fazer esse pinheiro. Vou colocar o verde de novo. A gente fez o branco primeiro porque esse pinheirinho aqui, ele tá na frente daquele branco. Pra gente conseguir o efeito de planos, de profundidade, a gente tem que trabalhar assim. E com ele eu vou usar a mesma técnica, ó. Vou pôr um pouquinho do branco do lado direito. Tô colocando um pouquinho mais de cor, só que mais leve. Eu não quero cobrir ele totalmente. Lembrando que ele tá em cima da umidade do pano, da água, então ele vai sumir um pouco. No final a gente volta refazendo a luz de branco. Agora eu já posso passar o branco aqui também, ó. Que tá arrematando toda a borda do pinheiro. Eu poderia até fazer esse pinheiro aqui diferente. Eu poderia fazer ele na frente. Vou fazer isso. Vou limpar meu pincel aqui, só para vocês terem dois tipos diferentes. Eu vou pegar um pouquinho desse verde aqui que sobrou com o azul e vou bater aqui, ó. Eu vou arredondar. No teu risco, isso vai certo, tá? Eu só tô passando o pinheiro na frente da linha. Quando você faz isso, aqui embaixo tem que ficar um pouco mais escuro. Ó, coloquei um pouquinho do azul. Vou colocar aqui um pouquinho mais do verde, porque ficou uma divisão na linha. Então, esse pinheiro, ele tá em cima da neve. A neve tá na frente. E o pinheiro tá em cima da neve. O lado de cá é um modo diferente desse, tá? Vou colocar branco. Aqui também, olha, vai ficar mais clarinho, ó. Só que eu deixei uma base escura. Eu não preenchi com o branco até embaixo. Pronto, deixei um pinheirinho na frente, então, pra vocês. E agora eu vou concluir aqui com o meu branco essa parte da neve, que eu já coloquei aqui vai ficar uma sequência, ó, uma luz, uma sombra, uma luz, uma sombra, que é o azul, outra luz, que é o branco. Então, sempre isso aqui vai ser uma sequência. Tem um escuro, imediatamente você vem com uma camada de claro. Pode usar outros tons de azul, você pode usar, até no lugar do branco, da neve, você pode usar um azul clarinho. Já vou trabalhar aqui, ó, a base do boneco. Aqui temos mais uma linha. Esse é o azul Caribe. Ó, já deixei preparado aqui, né, o caminho. Preparado o caminho para colocar o branco do boneco. Limpei meu pincel. E vou mostrar para você como é que eu vou fazer essa cerquinha. Cerquinha. Eu vou preencher com camurça. Pronto, preenchido. Eu tô usando o pincel número 6 aparado. Eu vou usar um pouquinho de sépia
Para fazer uma sombra, eu quero fazer uma sombra, olha, aqui, bem no contorninho. Você viu que eu tô usando pouquíssima tinta. Ó, eu vou desviar desse pauzinho aqui que tá na horizontal. Aqui embaixo, que tem neve, vou pôr embaixo da neve um pouquinho também. Um pouquinho aqui no outro contorno. Pode ficar manchadinho, não tem problema. Um pouquinho aqui que tá por trás da roupa. Sobrou um risquinho aqui, né? Esse risquinho aqui, ó, você vai pôr a sombra pra cá, pro lado esquerdo, pro lado direito. Neste aqui, você vai pôr, ó, sombra ali, sombra embaixo da neve. E vai deixar assim. Agora, eu lavo meu pincel e coloco uma luz com o branco. Aqui eu tenho um contraste, eu pus a sombra pro lado direito, eu vou pôr a luz pro lado esquerdo. Ó. E pode deixar assim, ó, riscadinho, manchadinho. Ó, tá vendo? E agora, eu vou trocar de pincel, quero pegar um bem pequenininho. Número 2 aparadinho. Pra eu fazer esse cantinho aqui, ó. Quero que ele fique bem clarinho, pra dar bastante destaque. Ó, vai ficar assim. Agora, aqui em cima, eu vou encher com branco. Quem gosta de usar puff, pode usar puff nisso daqui que fica bem bonitinho. Ó, a neve tá escorrendo. Eu vou usar um pouquinho de azul Caribe. Mais aqui, ó, na base. Assim, uma sujeirinha de azul Caribe, só pra mostrar que é a neve. Aqui a mesma coisa, e eu vou terminar esse lado agora. Então, ontem a luz estava acabando, então eu tive que parar. Hoje o trabalho tá totalmente seco e agora nós vamos fazer o boneco. Desculpem a minha voz, porque hoje eu amanheci bem rouca, mas nós vamos conseguir terminar com certeza. Eu vou usar o pincel número 6, eu tô usando o azul inverno. Eu vou fazer aqui, ó, pra gente fazer aqui a barriga, a parte de baixo do boneco. Eu vou fazer uma área de sombra aqui com o azul inverno. Aqui não vou trabalhar a borda, eu vou pôr aqui, ó. Começando daqui, vou fazer uma sombra assim, sem ter uma linha. E agora eu vou usar o branco, nem lavei o pincel. Nessa área aqui do meio. E aqui embaixo. Aqui embaixo eu quero deixar, ó, uma linha mesmo, tá? Eu vou empurrando com o branco, eu vou empurrando o azul inverno. Vai ficar um sombreado bem mais leve. Aqui embaixo, procura não deixar uma linha reta. Pronto, essa parte. Agora eu vou preencher toda a capa dele de vermelho. Eu vou usar o vermelho vivo. Olha, pode preencher assim, ó, direto. Aqui nós temos a manga e aqui o corpo, o lado, né? Pode preencher. O risquinho, ele vai ficar bem aparente ali. Descuido, passei aqui em cima do branco, mas não vou me preocupar, depois eu dou um jeito de fazer uma outra folhinha ali, uma coisa que eu cubra.
Agora que nós preenchemos toda essa área de vermelho, eu vou usar uma pontinha de verde musgo. E com ela, eu vou fazer uma sombra aqui na manga. Eu estou separando a parte da capa da parte do braço, que é a manga. Mais um pouquinho e eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Depois, esses cantinhos aqui também vão ficar sombreadinhos. Aqui a gente tem o cruzamento aqui das duas partes, então eu vou colocar um pouquinho pro lado de cá. Continuo aqui, paro aqui, porque agora eu venho pro lado da manga outra vez. Essa é a sombra. A sombra fica sempre por trás. Então, aqui a gente tem aquela parte branquinha que está por cima da manga. Então, a manga levou um pouquinho de sombra. Aqui, ó, também, tá vendo que a gente tem a parte branquinha que fica fofinha em cima da parte vermelha. Então, eu vou colocar bem pouquinha sombra, mas eu vou sombrear todo esse ladinho. E assim, aqui não faça reto, deixa crespinho. O lado de cá também. Você pode usar vinho, você pode usar uva. Esses tons também. Você pode usar até o vermelho profundo para fazer essa sombra. Mas o verde, ele dá um bom contraste com o vermelho. Pronto, toda essa parte sombreada. Eu vou colocar o vermelho também aqui nessa parte de trás aqui da toquinha dele. E já aproveito para colocar uma sombra embaixo do pompom. E aqui, ó, embaixo dessa parte que tá crespinho. Agora, nós vamos fazer essa parte branca. Vou preencher todas as áreas. Aí, depois, a gente volta sombreando. Então, primeiro, essa parte aqui. Olha, você vai preencher de branco mesmo, não tem segredo. Considerando que depois a gente vai fazer um acabamento, então pode ficar por cima aqui da luva. A luva vai ser feita depois, né? Eu gosto de fazer sempre o que tá por cima por último, mas aqui nesse caso vamos ter problema. Essa área aqui, ó, vou fazer junto com você, porque parece meio difícil de achar aqui. Então, a gente tem aqui uma folhinha, respeita essa folhinha. Aqui a gente tem mais uma folhinha, a gente tem as bolinhas. Então, essa área aqui fica branca também. Depois, passa pro lado de cá. Essa parte aqui é a gola. Aqui, a parte da gola se junta com a parte da manga. Vou preencher o resto de branco aqui, depois eu volto mostrando para você como colocar a sombra. Preenchi toda a área do branco, já preenchi as duas luvinhas de verde musgo. E agora eu vou usar o azul celeste para fazer um pouquinho de sombra em cima dessa área de branco. Nós temos três áreas brancas, nós temos a área branca da neve, nós temos a área branca do boneco de neve e nós temos a área branca desse frufru aqui
E cada um deles eu vou fazer com um tom de azul diferente, porque o branco a gente precisa de uma sombra para realçar o tom do branco. Então, aqui no final, como vocês perceberam, eu usei o azul turquesa junto com o azul caribe para fazer a neve. Aí aqui no corpo do boneco, eu usei o azul inverno para dar uma tonalidade diferente. E aqui na parte do frufru, eu tô usando o azul celeste. Eu vou fazer assim umas manchinhas pelo meio. Olha como fica diferente. E aqui os dois estão se cruzando. Então o que eu faço? Eu coloco um pouquinho do azul embaixo, na área da sombra. Aí não coloco na borda. Essa parte aqui que eu passei o vermelho, eu vou pintar uma folhinha. No teu risco não vai essa folhinha, tá? No teu risco vai certo, então você continua com essa parte aqui até em cima. O meu vem até aqui porque eu invadi a área. Todo esse pedacinho aqui você vai trabalhar com o branco. E depois com o azul celeste em cima e só isso. Depois que secar, a gente pode fazer um crespinho nas bordas, dar um detalhe diferente. Aqui em cima, essa parte da manga, também vou trabalhar com azul celeste só pelo meio. Aqui nós temos o encontro, esse seria a gola, aqui a manga. A gola está por trás da manga, então eu vou colocar a sombra aqui, ó, na parte da gola. Aqui pertinho da cara do boneco, a gente tem que escurecer também, então manchinhas de azul celeste, contornando aqui a carinha dele. Se lembre que a gente tem que trabalhar com manchinhas. Não é para preencher essa área, porque a gente já preencheu com o branco. Aqui a manga também, ela está na frente da parte da gola, então a parte da gola leva a mancha. E a manga vai ficar aqui, essa área ali vai ficar bem branquinha. Depois aqui, mais para baixo, você pode colocar um pouquinho do azul celeste também. Lembra de deixar um batidinho. Ali em cima, mexi um pouquinho. Aqui em cima, na touca, eu coloquei um pompom e vou fazer também uma mancha de azul. Assim, meio arredondadinha, vai ficar assim. E aqui, nessa luvinha, nós só vamos colocar um pouquinho de branco nessa área. Tá vendo que tem um risco aqui, uma dobra? Então, é como se tivesse com a mãozinha meio fechada. A gente tem que separar isso com um pouquinho de luz. Coloco bem em cima do risco e vou esfumaçando para trás. Aqui é importante que você faça o esfumaçado, não deixe batidinho. Na mão de cá, a mesma coisa. Essa área aqui, ó, que ele tá segurando o cabo da vassoura, vai ficar mais clarinha. E agora já dá pra gente trabalhar essas folhinhas. Vou mostrar pra você como vou fazer uma e depois vou fazer as outras. Olha, você vai preencher com o verde musgo também. Preenchi de verde musgo com um pouquinho de branco. Eu troquei de pincel, tô com o pincel número 2 aparadinho. Um pouquinho de branco no meio. Vou puxar esse branco pro lado. A folhinha vai ser sempre daquela mesma forma que eu faço todas as folhinhas. A luz, a sombra, a luz e a sombra.
Depois vai o acabamento. Eu vou fazer o acabamento dessa folhinha com sépia. Pincel 0, passo o risquinho no meio, puxo 2 ou 3 galinhos para os lados e aquele acabamento tradicional, olha, deixando bem, bastante pontinhas para ficar bem espinhuda essa folha. Esses risquinhos aqui também vou fazer com pincel 0 e com sépia. Vou adiantar essa parte, vou encher as folhinhas e já vou fazer o acabamento, deixando pronto. Olha, terminei as folhinhas, você pode conferir, pausar o vídeo e fazer os teus. Agora eu vou preencher aqui a cara dele, toda com o branco, menos o olho, que eu vou preservar, e o nariz, que é uma cenoura, que vou preservar também. Essa área aqui, inclusive essa de cima, acho que eu já vou preencher também, porque aqui é branco. Vou reforçar o risco com o lápis 6B e vou preencher também, porque aqui é o branco da borda. E aqui sai um pouquinho pra fora, tá vendo? Onde termina aqui o frufru. Vou usar um pouquinho do azul inverno para fazer uma sombra embaixo da touca dele, seguindo bem no risco, só um pouquinho de tinta, coloca nos cantinhos e dá uma esfumaçadinha para baixo. Não é para ficar muito escuro, tá? É só para fazer um sombreadinho, pra gente separar um branco, um espaço branco do outro espaço. Faz essa tinta sumir. Já vou usar um pouquinho do vermelho vivo, muito pouquinho. Aqui, a boca dele tá daqui até aqui. Então, bem aqui no espaço da bochechinha, eu vou colocar um vermelhinho. Trabalho com pincel assim, redondinho. Esse lado de cá ficou um pouquinho menor, porque esse lado é o que tá aparecendo mais, ele tá meio de perfil. Aqui nesse azul, eu já vou colocar um pouquinho do azul celeste. E assim a gente já tem pronta a touquinha dele. O olhinho, vou fazer com pincel 0. Você tem essa roda maior, aí você tem uma menor, que eu vou pôr olhando pra cá. Essa parte maior aqui, ó, vou colocar o branco. Tô usando pincel 0, tá? Agora, depois do branco, eu vou colocar a cor do olho. Sempre essas partes, elas têm, os dois olhos, eles são exatamente iguais. Tem que ficar olhando para o mesmo lado. Eu vou preencher de azul celeste aqui, ó, nessa segunda bolinha. Você não pode colocar um azul pra cá e o outro azul pra cá, tá? Tem que ficar pro mesmo lado. Eu vou finalizar com o preto. Coloco no meio dessa bolinha em azul, eu vou colocar uma bolinha de preto, olha, fica menorzinha. Vai aparecer o azul. E depois, puxando com o pincel 0 pra fora, eu vou contornando. Eu vou contornando o branco de fora. Não precisa fechar aqui. Não precisa fazer aquele contorno pesado. Agora, eu vou contornar também
E da mesma forma, o azul. Saio dali do preto e venho puxando esse preto bem devagarinho. Não precisa fechar também para não ficar um contorno pesado. Se por acaso você estiver fazendo e borrar um pouquinho, você pode voltar com a outra cor. Olha, aqui no caso, saiu um pouquinho do preto, eu tô voltando com um pouquinho do branco e com isso a gente consegue consertar pequenos detalhes que às vezes a gente não conseguiu fazer bem da primeira vez. Agora, com um pouquinho do branco, eu vou dar uma pinceladinha em cima do azul. Tô usando o pincel assim, ó, de baixo para cima, nesse movimento. E agora, com mais um, eu vou pôr um ponto, que é um brilho, entre o preto e o azul celeste. Olha, bem aqui, assim. O nariz, eu vou colocar, preencher com amarelo. Preenchi o nariz de amarelo. Com o pincel 0, eu vou colocar aqui, ó, desse lado e embaixo, uma linha de vermelho. E eu vou puxar para fazer pequenas linhas. Atravessadas. E agora, com um pouquinho do sépia, eu vou fazer aqui, ó, a base. Eu vou puxar um pouquinho essa tinta. Não precisa ficar certinho, tá? Porque a cenoura, ela pode ser tortinha. Vou fazer uma segunda sombra. E vou terminar a pontinha aqui. Você viu que eu usei uma pinceladinha só, para não ficar muito forte. E aqui embaixo eu vou fazer com sépia também o sorriso dele. Aqui no cantinho vou marcar a bochecha. E aqui embaixo eu vou colocar aquela segunda partezinha que marca a boca. Eu vou aproveitar o pincel com o pincel número 2, eu vou marcar aqui mais certinho o contorno da cara dele. Vou deixar bem branquinho. Vou usar o sépia, vou preencher toda essa área aqui do cabinho da vassoura. Não é preciso ficar muito certinho, porque não precisa ser um cabinho industrializado. Pode ser um galho. Com siena natural, eu vou dar uma pincelada por cima do sépia. E aqui a gente tem vários risquinhos aleatórios. Aqui a gente tem um amarradinho e vários risquinhos aleatórios. Se o teu risco foi coberto, você pode fazer assim como eu tô fazendo aqui. Vou usar o pincel 0 e vou fazer com siena. Olha assim, ó, você vai colocando risquinho. São vários, mas eles podem ficar separados. Não precisa juntar. E podem cruzar também. Não são linhas retas, então não faça com a régua. Aqui a gente tem um amarradinho, então você pode deixar preenchidinho. E para baixo você volta com algumas pontinhas assim. Agora, com a pincelada de sépia, eu vou fazer aqui 2 linhas. Eu vou dar uma escurecida aqui embaixo, com a mesma pincelada que eu tô puxando. E eu vou iluminar algumas. Não comece daqui, porque aqui é área de sombra. Você tem que pôr assim, ó, pelo meio. Algumas delas. Não precisa passar um branquinho em cima de todas. Principalmente aqui embaixo. Aqui, ó, nessa área, nessa região, onde elas estão cruzando, só para separar um do outro. E aqui é uma área de neve. Então, elas vão precisar de algum toque de branco.
Depois, aqui, ó, eu vou fazer 2 risquinhos, viu? Já fiz a amarração ali da vassoura. E alguns risquinhos para baixo também. Assim, só para mostrar que tá saindo. E esse restinho de branco aqui, eu vou passar, ó, em cima, no meio, fazendo uma sujeirinha. A tinta ainda tá úmida. E essa sujeirinha de branco, ela vai, na verdade, iluminar esse pauzinho da vassoura. Essas bolinhas aqui, eu vou fazer com púrpura. Você pode usar carmim, você pode usar o próprio vermelho, não tem problema. Eu vou preencher todas elas. Preenchi todas as bolinhas de púrpura com o pincelzinho 2 aparado bem pequenininho. Ou, se você preferir, com pincel 0, você vai fazer uma luz em um dos lados. Olha, um pouquinho só de tinta. É só para separar uma da outra. Vou colocar um pouquinho de luz nessa daqui do lado de cá. Essa daqui eu vou colocar aqui, separando da de trás. Essa daqui eu vou colocar por cima de todas. Então, eu coloco um pouquinho de luz desse lado e um pouquinho de luz desse lado também. Ó, vai ficar redondinha. Aqui eu tenho duas, eu vou jogar a luz pra ponta delas, aqui, ó, na área de baixo. Nas duas. Vou usar o 0 e o sépia. E vou colocar um pontinho de escuro. E agora, do lado do pontinho do escuro, eu vou colocar um pontinho de branco. Isso vai realçar. Essa área aqui tá me incomodando um pouco, tá muito claro ali. Então, eu vou escurecer um pouquinho. Eu vou colocar uma manchinha de verde musgo. Terminamos de fazer toda a base. Nesse ponto, você deixa o seu trabalho secando. O trabalho seco, você vai realçar as partes do branco que deu uma sumidinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, no pratinho, um pouco do branco com aquele pincel grandão, número 14, que a gente fez o fundo. E eu vou realçar os brancos. Então, esse branco agora é o que vai ficar, é o que vai aparecer. Se você quer bem branquinho, pode colocar o branco, não diluir. Peguei do jeito que tava e coloquei no pratinho. Do jeito que tava no pote. Não preencha inteiro. E deixa crespinho desse lado, tá? Você vai fazendo assim, ó, vai batendo o branco. Você viu que aqui ficou bem mais claro. Aqui ficou bem mais esverdeado. Então, é isso que eu quero. Aqui atrás a gente tem o pequenininho, que é a mesma coisa. Preserva essa área aqui mais verde, porque é a área da sombra. E esse daqui tá na frente. Ele vai levar o branco mais pro lado direito. Também venho sumindo com esse branco. Aqui embaixo, se lembra que a gente colocou ele por cima? Então, aqui na borda de baixo, eu tenho que bater um pouco do branco também. Olha o efeito que deu. Acho que de branco os meus pinheiros estão bons. Eu já vou usar esse pouquinho de branco só para dar uma realçada nessas linhas. Agora não é hora de preencher de tinta. Agora é só mesmo realçar a linha. Então, você começa sempre no meio, nunca no cantinho. Começa no meio e leva a tinta para um lado e para o outro lado. Aí, você vai brincando com o pincel, com a tinta, sem cobrir toda a sombra. Porque não se esqueça que quando você trabalha o branco, é a sombra que vai fazer com que ele apareça.
Pode até ficar meio crespinho, não tem problema, porque não precisa ficar aquela neve lisa, preenchida. Agora, não vou colocar a tinta no pratinho, porque eu quero realçar essa neve aqui da cerquinha. Aqui vou trabalhar com batidinhas de pincel, porque eu não quero deixar coberto o azul que eu coloquei embaixo. É só mesmo para realçar. E agora é hora também de você realçar toda essa área crespinha dos frufrus aqui da roupa dele. Você vai pegando o branquinho e vai batendo assim, ó, na borda. Trabalhe com batidinho. Agora não é hora de alisar a tinta. Se precisar, você pode realçar um pouquinho a sombra para poder fazer um contraste maior. E você vai fazer isso em toda a área do branco, lembrando que, por exemplo, aqui, ó, tem um cruzamento de dois brancos. Eu tenho uma sombra para cá, então o branquinho tem que ficar necessariamente aqui. Você não pode alterar isso, porque senão você perde o cruzamento ali dos dois elementos brancos. Lembrando que é só uma sugestão de cores. Você sabe as cores que a gente pode trabalhar. Sempre trabalho com cores parecidas. Se eu falei um tom de azul, você não tem aquele tom de azul, você pode usar o teu. Não tem problema usar diferente. Com certeza o trabalho vai ficar bonito também. E quanto mais tons você usar, mais enriquecido há de ficar o seu trabalho. Nesse ponto você deixa secar e se você quiser, pode colocar glitter. O glitter você sempre coloca nas linhas e nas partes de enfeite, enfim, pode enfeitar como você quiser. E mais uma aula se acabou. Espero que vocês tenham gostado desse também. Esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até amanhã!